Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar o programa Conexão Enem, ao vivo aqui pela TV Assembleia. A TV que você já sabe, a TV a serviço da educação. E agora está em quase todo o Rio Grande do Norte com sinal digital na TV aberta. Você sabe, pode participar do nosso programa pelo WhatsApp no 988402912. Também pode ir lá no Instagram do Conexão Enem, @Conexão Enem Natal. Vai lá, curte nossa foto, nossa programação, nos acompanha, fique por dentro de todas as novidades do Enem. É a sua revista digital, o Instagram do Conexão Enem Natal. Hoje teremos uma aula bacana, uma aula diferente, uma aula de filosofia. Olha, rapaz, interessante. Eu estava vendo as redações de nota 1000 do Enem e quase todas, para não dizer todas, que eu não consegui ver todas as 55, mas todas as redações que eu li, que tiraram nota 1000, faziam alusão a conhecimento de mundo de outra área, como filosofia e sociologia. Então, nada melhor para você, meu amigo que está em casa, que vai fazer o Enem, do que se ligar aqui na aula de hoje, que é um fera que vem sempre aqui no Conexão Enem e está estreando na temporada 5 do Conexão Enem, temporada 2019, o nosso amigo Maurício Alves, o filósofo. Platão do Rio Grande do Norte. Platão do Rio Grande do Norte. E aí, Maurício, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, querido. Seja bem-vindo. Grande prazer, mais uma vez, sempre estar aqui com você, né? É isso e aí. com esse público maravilhoso aí que está sempre buscando o seu objetivo, né, de passar no Enem. E eu espero que hoje a gente possa fazer uma discussão bastante prolífica para que esse caminho, né, de chegar até o Enem fique cada vez mais perto e você fique na cara do gol. É isso aí, na cara do rapaz, por falar em cara do gol, a linguagem de Tite está cada vez mais complicada. Eu analisei hoje a linguagem do Tite na minha coluna na 91.9 FM, no Café da 91, né? E hoje eu analisei, Maurício, a linguagem do técnico brasileiro de futebol, o técnico da seleção brasileira. Está impressionante, está igualzinho o futebol, rebuscada. A linguagem do Tite, falando com a cara do gol, né? É muito complicado. O programa de hoje está recheado de coisas bacanas, de temas legais. E vamos ver o que foi destaque na educação, né, no Instagram do Conexão Enem esta semana. Mas antes, daqui a pouco a gente vai ver isso, queria avisar você, meu querido telespectador, você ligado aí de São José do Mipibu, minha terrinha, lembrando que sábado, 16 horas, cadê? Tem uma imagem aí, produção, vamos lá, Geraldo, Bala, cadê a imagem que está no ar? Vamos pôr no ar para o nosso telespectador acompanhar, é aí. Sábado, Conexão Enem na sua cidade, sábado 30 de março, às 16 horas, em São José do Mipibu, uma promoção do Centro da Juventude Universitária, da Pastoral Universitária, né, lá da Igreja de São José do Mipibu, Santana e São Joaquim, os padroeiros da minha terra, São José do Mipibu, terra onde eu nasci e onde fui batizado e fui criado até 17 anos, Maurício. Aí, sábado estarei lá com meus conterrâneos, né? Dando uma aula sobre o Enem, redação, Enem, palestra, bacana. Eu espero encontrar todo mundo lá, ok? Valeu, pessoal da Pastoral Universitária lá de São José do Mipibu. Vamos ver agora o que foi notícia na educação esta semana. A educação, houve polêmica, Ministério da Educação, uma confusão, sai gente, entra gente, vai avaliar a educação básica, não vai? Tá um caos esse ministro colombiano, um caos. Mas vamos ver o que foi notícia de positivo e que vale a pena para você se ligar no Enem esta semana no blog do Conexão Enem no Instagram. Põe aí na tela, produção. Foi destaque. Keniano é escolhido o melhor professor do mundo. Que bacana, né, Maurício? Maravilha. Um padre, né, franciscano. Isso. Professor de matemática, doa boa parte da sua renda, né? E faz um trabalho maravilhoso com os alunos lá no Quênia, né? Que coisa bacana. Né? É muito importante assim, a gente ter os professores, né, valorizados, né? Isso. Principalmente no momento em que a ideia do conhecimento está sendo tão enviesada para coisas como fake news e tudo mais. Então, assim, a gente tem um professor de matemática keniano, conhecido e reconhecido, mais importante, como o melhor professor do mundo, eu acho que é bastante relevante. Eu só não doaria parte do salário, mas aí tudo bem. Mas como ele é franciscano, né, padre, aí é verdade. Porque não dá, se um salário não dá para a gente já ganha tão mal, né, mano? O professor já não é bem remunerado como deveria ser. Vamos lá, pôr na tela outra notícia que foi destaque no Instagram, essa é bem bacana, Maurício. Põe lá, produção, vamos lá, ó. Cartilha redação a 1000, 30 redações 1000 do Enem 2018.
que bacana. Essa iniciativa, pode voltar para mim, produção? Essa iniciativa, Maurício, foi dos estudantes que tiraram nota 1000. Um estudante entrou em contato com os outros que tiraram nota 1000, conseguiu entrar em contato com mais 30, né? E ele compilou, com a autorização dos alunos, ele reuniu as redações, né? O espelho das redações e a redação digitada, e eles fizeram uma cartilha e divulgaram e lançaram, fizeram download para que alunos que se preparam para o Enem este ano possam ter acesso. Isso, entender a estrutura, né? Como se a forma, a engenharia e tudo mais. Isso, ler os textos, muito bacana. Eu li todos os 31 textos que estão lá. Como eu disse agora há pouco, praticamente, ou todos, faziam alusão à filosofia, à sociologia. Por isso que é tão importante que o aluno se ligue nesse programa de hoje. Muito bacana isso, né? Muito bacana mesmo. Por falar em atitude bacana, em gesto bacana, o gesto dessa rapaziada que está de parabéns, 2 vezes, pelo 1000 na redação e pela atitude nota 1000 também. Falar em gesto bacana, você que mora aqui em Natal, domingo temos uma boa atividade domingo, acho muito bacana essa ação e eu vou divulgar aqui uma ação. Passa aí, produção, para a gente ver. Olha aí, ação do projeto Horto Rio na Praia, que legal. Domingo na Praia de Miami, das 8 às 12. Pessoas com algum tipo de deficiência física vão poder surfar, andar de caiaque. Vai ser muito bacana. Jogar beach tênis. Olha, que legal, que atitude legal. Então você vai lá, está em casa no domingão sem fazer nada, vai lá na Praia de Miami, prestigiar, ver que essas pessoas elas são iguais a gente, né? Que elas merecem essas oportunidades. Um gesto legal, Conexão Enem, sempre apoiando atitudes bacanas aqui. Esse é o espírito, né, da TV Assembleia, da própria Assembleia Legislativa, tá bom? Maurício, também esta semana houve o lançamento do edital, né, publicado o edital do Enem, né, pelo MEC, INEP, já teve tanta confusão, sai presidente do INEP, não sai. Vamos ver quais são as novidades deste ano, antes de a gente começar com a aula de Maurício, quais as novidades deste ano no Enem. Põe na tela a produção para a gente ver aí, olha lá. Então nós vamos ter os lanches levados pelos candidatos serão revistados, não é? Haverá outras novidades, novo sistema de inscrição, inclusão opcional de foto na inscrição, espaço com linhas para rascunho da redação, essa diagramação está um pouco polêmica, ninguém sabe como vai ser, né? Espaço para cálculos no final do caderno de questões, surdos, deficientes auditivos e surdos cegos poderão indicar na inscrição se usam aparelho auditivo ou implante coclear. Outra mudança, a estrutura da prova. Então, no primeiro dia, essa não é uma mudança, mas uma definição, né, do MEC, uma ratificação. 3 de novembro, linguagens, códigos, suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias, duração 5 horas e 30 minutos. No segundo domingo, dia 10 de novembro, nós teremos ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. 5 horas de duração. Meia hora a mais por conta da redação que você tem no primeiro dia, né? Dia 3 de novembro. Agora, o que é importante para você que é aluno de escola pública, você que nos acompanha aqui no Conexão Enem. Pedidos de isenção. Tá? Os pedidos de isenção da taxa de inscrição irão do dia 1º de abril ao dia 10 de abril. De 1º a 10 de abril. Né? Em 2018, isso já era dessa forma. É antes do processo de inscrição. Agora, preste bastante atenção. Quem tem direito à gratuidade? Estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio na rede pública. Alô, você da rede pública. Maurício é professor da rede pública, tá afastado por doutorado, mas é professor. Candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola de rede pública ou como bolsista integral na rede privada, com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Aqueles que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem membros de família de baixa renda e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ok? Também, em todos esses casos listados acima, o participante deverá ter documentos que comprovem a condição declarada. Informar dados falsos pode acarretar a eliminação no exame. Além de constituir crime, né? Crime. Aqueles que pleitearem a isenção saberão do resultado em 17 de abril no site do Enem. Ok? É importante lembrar que, mesmo conseguindo esse benefício, Maurício, o candidato ele tem de se inscrever.
Porque o aluno pensa que ele está inscrito automaticamente no Enem. Não, ele solicitou a isenção, né? Então, ele vai ter que participar do processo de inscrição do mesmo jeito, certo? Fazer a inscrição regular. Justificativa de ausência, tá aí um detalhe importante, o pessoal me flagrou aí, passando a mão na cabeça, eu cortei o cabelo hoje, você vê que eu tô diferente na figurinha, né, o cabelo tá maior e aqui deram uma pelada hoje no meu cabelo, não foi, Maurício? Tô quase igual ao cabelo de Maurício. Ou seja, sem Cabelo. Caso o estudante tenha conseguido a isenção em 2018 e faltado aos 2 dias de prova, Maurício, ele tem de justificar essa ausência entre as 10 horas do dia 1º de abril às 23h59 do dia 10 de abril. Ou seja, ele tem que justificar porque que ele perdeu e tinha isenção, né? E perdeu. E terá que anexar documentos que comprovem a necessidade de ter faltado à prova. Caso seja recusada ou sequer seja informada, ele terá de pagar a taxa em 2019. Então, se você tinha isenção e não soube aproveitá-la em 2018, você vai ter de justificar. Se não justificar, em 2019 você não vai ter direito a essa isenção. Outra notícia importante, o cartão de confirmação de inscrição será disponibilizado em outubro, somente em outubro, faltando menos de um mês, né? Isso. Então, o que é que ele vai trazer? Número de inscrição, data, hora, local de prova, atendimento especializado, lembrando que em outubro a gente já está em horário de verão, né? O atendimento especializado e ou específico, opção de língua estrangeira, se inglês ou espanhol, uso do nome social. Se você quer usar um nome social, deve solicitá-lo entre os dias 6 e 17 de maio. Ok? Acessibilidade. Olha aí, a gente falou agora da atitude, né, da Horto Rio, desse projeto bacana. O candidato que necessitar de recursos de acessibilidade para fazer a prova deve solicitá-lo também nesse período, de 6 e 17 de maio. Quem tem direito a esse atendimento especializado? Autismo, baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, mental, déficit de atenção, descalculia, dislexia, surdez, surdo-cegueira e visão monocular. O atendimento específico é para gestante, idoso, lactante, estudante em classe hospitalar ou outra situação específica. Agora um resuminho bem bacana. Tire foto desse slide, dessa telinha, claro, me pegando aí também, né? Por favor, vou até me ajeitar aqui. Calendário, período de inscrição de isenção, 1º a 10 de abril. Justificativa da ausência do Enem, 1º a 10 de abril. Resultado da solicitação de isenção, 17 de abril. Solicitação de recursos, caso a isenção seja negada, 22 a 26 de abril. Pedido de atendimento especial ou de uso de nome social, 6 a 17 de maio. Pagamento da taxa de inscrição, alô Calanguinho, 6 a 23 de maio. Inscrições, 6 a 17 de maio. E as provas, 3 e 10 de novembro. É isso. E agora, dadas essas informações, Maurício, o que é que você achou desse cenário, né? A gente está esperando, Maurício, eu já fui a alguns programas de rádio este ano, e as pessoas me perguntam o que é que eu já espero, não tem como fugir, né, dessa pergunta, né? Claro. Elas me perguntam o que é que eu já espero da redação. Eu espero uma redação um pouco mudada, um pouquinho mudada. Eu espero não temas de engajamento tão sociais como aconteciam, mas um tema talvez um tema mais, digamos assim, de físico. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos aqui, no programa passado, a tragédia de Brumadinho, uma análise social e ambiental da tragédia de Brumadinho. Eu acho que esse é um tema muito relevante, bem a cara do Enem, de acordo com o que a gente ouviu, né, desse governo, do que se propõe. E outra coisa que eu acho importante destacar, Maurício, é que o aluno, vendo algumas redações durante o ano inteiro, né, o nosso aluno, no dia a dia, ele tende na argumentação e principalmente na proposta de intervenção, Maurício, ele tende a fazer o quê? A jogar sempre a bola para o governo. Temos de lembrar que esse perfil do governo agora se elegeu apregoando um argumento, Estado mínimo. Sim. Né? Mais o cidadão e menos o governo, não é assim? Isso. Talvez isso tenha determinada influência. O aluno deve começar a pensar em estratégias de proposta de intervenção que não
sufoquem o Estado, né? Porque tudo o aluno diz, é o governo, e às vezes o aluno falha até ao dizer, o governo criar leis, como se o governo fosse criar leis, né? Quem faz isso é o legislativo. Mas enfim, o que é que você poderia falar para o nosso candidato, Maurício? Boa noite mais uma vez. Boa noite. E já dê aquele, depois dessa fala toda minha, né? Já dê aquele seu salve para os seus alunos que estão nos acompanhando. Eu já vou começar a olhar o WhatsApp agora, viu? Maravilha. Bom, então, boa noite mais uma vez, né? Muito obrigado, João, pela oportunidade, né? Mais uma vez de estar aqui abordando temas tão relevantes no conhecimento das ciências humanas. Um tema filosófico, mas na verdade que sempre a filosofia perpassa por várias áreas do conhecimento, né? E falando acerca dessa nova configuração governamental que nós estamos, realmente as mudanças virão. Mas eu acho que o nosso bom aluno, né, o aluno que está antenado com as mudanças sociais, políticas e governamentais, que não está só preocupado em discutir, brigar, mas sim construir alguma coisa, ele tem que perceber que essas mudanças na forma de enxergar a realidade podem trazer com que ele consiga construir o seu texto de uma forma bem sólida. Então é interessante ele sempre estar antenado com as novas tendências da filosofia, da sociologia, do pensamento de ciências humanas como um todo, tá? Uma vez que é uma das bases mais importantes do Enem. E observar também uma questão, a importância do processo democrático, né? Esse governo, ele foi eleito democraticamente e ele defende, então, uma das coisas é o Estado mínimo. Inclusive, o ministro, considerado até super-ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? Ele é considerado do Chicago Boys, que é da equipe da Escola de Chicago de Economia, né? Que casa bastante com a economia austríaca, com a Escola Austríaca de Economia. Pois bem, bastante neoliberal, então essa é uma perspectiva que vai ter nesse governo e a gente... isso é claro que vai interferir na educação e, consequentemente, no Enem. Mas já dá para se assustar, tá? Não é monstro, não é um monstro, tá certo? É uma questão que apenas é uma abordagem. Assim, são várias leituras que se tem da realidade. É importante a gente estar sempre atenado com essa multiplicidade de leituras. Daí, João, eu trouxe hoje para a gente abordar nessa aula um tema, como eu disse, que perpassa, né, pelas várias áreas das ciências humanas, que são as narrativas políticas do século XX e XXI, ou seja, já pega um pouco da história, e a crise da democracia liberal, se é que podemos chamar assim hoje. Põe na tela para o nosso aluno ver e até fotografar. Põe na tela, produção. Acho que já dá, olha, narrativas políticas dos séculos XX e XXI e a crise da democracia liberal. Isso você, pode voltar, isso você só tem aqui no Conexão Enem, com o professor Maurício Alves. E o que é interessante é que o próprio título parece uma dissertação, né? Isso, é um título de uma dissertação, de uma tese. Isso mesmo. Mandar um abraço, falar nisso, mandar um abraço para o nosso amigo grande que estaria conosco hoje, mas acabou acometido, acho que de uma virose, mas já está se recuperando bem, está em casa, nosso grande amigo, parceiro aqui do programa, grande professor e coaching, Diego Rio Grande. Aquele abraço, meu amigo, já está assistindo, já mandou foto aqui. Desejando um bom programa. Muito obrigado pela audiência, meu amigo Diego. Recupere-se. Em breve queremos você aqui, hein, Diego? Queremos você aqui. Com certeza. Um grande abraço para Diego Rio Grande também. Eu queria aproveitar também mandar um abraço para meus alunos. Sim, vamos lá. Do Colégio Sagrada Família. Tá? Um abraço para vocês. Primeiro aluno de Maurício que mandar uma mensagem aqui hoje vai ganhar um ingresso para o cinema, para o Cinépolis. Olha aí, okay? Se liga. Vale até dezembro o ingresso. Pode escolher a sessão até dezembro. Pode ir até depois do Enem. Primeiro aluno de Maurício, eu sou aluno de Maurício da escola tal, e disser aqui, confirmar, e vai ganhar o ingresso para o Cinépolis, tá bom? Tá valendo a promoção. Olha aí, tá. Para isso tem também que curtir o Instagram e seguir o Instagram do Conexão Enem Natal. Tá bom, Maurício? Vai lá. Beleza. Também queria mandar um abraço, tá, para a galera do Esquema Cursos e para a galera do Lógico Cursos. E também gostaria de mandar um abraço para a galera do Redação Mais Humana, que eu tenho o prazer de compartilhar junto com a professora Roberta Matos, né, um projeto bem interessante. E eu escolhi esse tema justamente por ele ser amplo, por ele perpassar, né? Também gostaria de mandar um abraço para a galera do Ciências Aplicadas. Olha aí, né? muito abraço. Muito abraço, Diego tá lá um abraço e tudo mais, para o Diego Rio Grande, com certeza. E aí eu escolhi um tema desse, assim, muito vasto, por ele perpassar, então, as ciências humanas como um todo. Né? E pode perceber, João, que eu botei o título de narrativas políticas. Geralmente, se falava antes, quando se falava de política, utilizava ideologias ou posições políticas. Claro. Um dos graves problemas que nós temos hoje é que muitas pessoas ainda têm uma visão bastante maniqueísta de política, achando que a política se resume entre a discussão entre o bem e o mal. É só observar que no ano passado, eu sempre brinco dizendo isso,
você tinha que escolher o lado em que você era idiota para o outro lado. Se você votasse de um lado, você era idiota para o lado oposto. Se você escolhesse o outro, você era idiota para o lado anterior. Está acontecendo isso, mais Ainda ou menos. existe essa polaridade, que na verdade, desde Maquiavel, isso já não é mais. Maurício, já não é e parece que a eleição ainda não acabou. Né, parece, o Fla-Flu ainda Você continua. sabe que eu saí da rede social, só fiquei no Instagram, deixei Twitter, porque eu não estava aguentando, Facebook, abandonei. Aí quando foi agora, no começo do ano, eu resolvi, se passou a eleição, eu vou reativei a minha conta pessoal no Twitter. Rapaz, eu já não aguento olhar, porque continua do mesmo jeito, parece que a campanha não acabou. Parece que a campanha não acabou. O Fla-Flu foi ontem, já acabou, né? Vai ter outro brevemente, mas já acabou, né, o Fla-Flu, né? Exatamente. É impressionante, rapaz. E tem essa coisa, dessa visão maniqueísta de que se você não votou em quem eu concordo é porque você está errado, está no lado do mal. E a gente sabe que desde Maquiavel que política não é mais essa coisa de lado certo e lado errado, mas sim são jogos de interesse, são narrativas, ou seja, são explicações da realidade. Eu sempre digo dizendo assim, se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, hoje talvez a gente estivesse narrando a seguinte ideia: nossa, que bom que Hitler varreu do mundo dos judeus. Ou seja, é a narrativa do vencedor, né? Eu comento muito isso na época de eleição, as pessoas fazem questão de jogar assim. Ah, fulano de tal agora está dizendo isso, mas antigamente ele dizia isso. Olha aqui, o povo manda até vídeo, né? Uhum. E tem de entender que em linguagem linguística a gente chama esse papel social do falante. Uhum. Em que papel ele estava naquele momento e em que papel ele está hoje. A gente vê muito isso quando um político ele está na oposição e depois ele vira em situação. Sim, sim. Então as pessoas, grosso modo, dizem assim, ah, ele mudou de ideia, muda fácil, política é tudo igual. É porque nós temos de entender que é o papel discursivo dele, né? O lugar discursivo dele, ele está no lugar discursivo. Uma coisa é você está no lugar discursivo do apresentador, outra você está no lugar discursivo do telespectador. Do mesmo jeito é o político quando ele assume funções, né? Uhum. Então as pessoas tendem a julgar muito o político, né? Nesse sentido, como se fosse uma... Isso, e sem contar outra coisa, tipo assim, nossa, eu falei algo há 30 anos. E hoje eu mudei de perspectiva. Bom, nós somos humanos, nós mudamos de perspectiva. Uhum. Mudar faz parte, inclusive, do ideal do ser humano. Uma pessoa que não muda, ela basicamente é intolerante, né? E é interessante, João, que... Põe na tela, produção, o número do WhatsApp, o pessoal pedindo no Instagram, o número do WhatsApp do programa, 98840-2912, o pessoal está no Instagram solicitando. Boa, boa. Deixa aí um pouquinho aí, tá bom? Segura. Vai lá, Maurício. Bom, eu gostaria até que expusesse aí o nosso primeiro slide. Vamos isso, lá. Abordar. Pode pôr na tela, produção. Primeiro slide do professor Maurício. Pois então, para essa aula eu trouxe uma série de pensadores, tanto no campo da história, quanto da filosofia, quanto da sociologia. O primeiro que eu quis trazer foi o historiador lá de Israel, conhecido, chamado Yuval Harari. Ele é muito bom, inclusive um best-seller. Esse é o terceiro livro que ele escreveu, 21 lições para o século XXI. Ele é escritor bastante reconhecido, né? Escrever obras de história de uma linguagem bastante acessível e, ao mesmo tempo, com uma solidez de pesquisa. Ele escreveu o Sapiens, o Homo Deus, e esse é o terceiro, que ele fala justamente sobre a atualidade. Daí, essa é uma das obras que ele afirma que nós, seres humanos, nós não pensamos em forma de fatos, nós pensamos em forma de narrativas. E quanto mais fáceis as narrativas, mais fáceis são da gente concordar com elas. Afinal de contas, pensar de forma complexa não é tão interessante. E ele observa o seguinte: nós, então, seres humanos, pensamos em formas de narrativas e as narrativas se adequam à nossa forma de enxergar a realidade. Por exemplo, imagine só um homem que tenha perdido uma perna durante uma guerra lá no Iraque. Ele cita esse exemplo. Então, um homem perdeu essa perna, ele prefere ouvir que narrativa? Que ele perdeu a perna por causa de interesses dos políticos que só pensavam em petróleo? Ou ele prefere entender a narrativa de que ele perdeu a perna porque ele lutou a favor da liberdade e do patriotismo do seu país? Uma mãe que perde filhos em guerra, ela prefere ouvir que seus filhos foram mortos porque, enfim, o exército era inferior ao exército invasor, ou ela prefere ouvir que seus filhos morreram heroicamente em prol da liberdade do seu país. Então, a narrativa que seja mais agradável passa a ser aquela que a gente passa a defender. E aí é curioso porque no século XX, no campo da política, vão surgir 3 narrativas que vão entrar em conflito, mas vão ser cada uma, a seu olhar, a resposta para os problemas do mundo. Ok, então Maurício, a gente vai fazer o primeiro intervalo, vê como passou rápido já? Olha. Aí depois é só você, eu também dei muita informação, mas tem uma informação importante. A primeira pessoa que se identificou como aluna sua, disse que é aluna do Sagrada Família, Emily.
Opa, um É sua abraço, aluna, Emily. concorda? É sim. Então, Emily, você ganhou o ingresso. Na volta do Parabéns. intervalo eu já mostro. O professor Maurício vai levar para você o ingresso, tá bom? E ele vai te entregar lá no Sagrada Família. E obrigado a todo mundo do Sagrada que está participando. Inclusive o Armando fala aqui conosco, deixa eu procurar aqui. É muita mensagem já chegando. Né? Eu sei que tem uma de Armando. Deixa eu procurar aqui, que Armando pediu um alô para a turma dele. Ele pediu... Mas eu já perdi qual é a turma, Maurício, que é muita Manda de mensagem. novo, Armando. Na volta, não, tá aqui, eu vou procurar, vamos pro intervalo. Na volta eu mando o alô pra turma do Armando, você vai mandar. Com certeza. Né? E a gente vai mostrar o ingresso da nossa amiga Emily, não é isso? Isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta. É Conexão Enem ao vivo e a rede social aqui bombando, o WhatsApp, o Instagram do Conexão Enem Natal. E o Instagram, Maurício, diga o seu Instagram para quem não tem, quiser acompanhar, você bota vídeo muito bacana lá. Isso. E eu também, o professor João Maria de Lima, pode postar o meu depois, a produção resolve isso, coloca aí. O meu é @professor João Maria de Lima e do Maurício é... @prof. Maurício Alves. Pronto, @prof. Maurício Alves e eu, @professor João Maria de Lima. Depois disponibiliza aí, produção, que a galera curte muito no Instagram, gosta de ver as mensagens, as postagens que a gente coloca sobre educação, os vídeos de Maurício são muito bacanas. Vamos lá. Primeiro eu quero mostrar o ingresso aqui. Olha aqui, o ingresso, ok? Cinema vale em qualquer sala. Cristiano tá dormindo aí? Não deu close aqui. Né? Ele vale para qualquer sala, tá bom? Vê lá, qualquer dia, qualquer sessão, até dezembro. Seria na sua, né? Até dezembro, ok? Vamos lá, vamos ver se ele vai conseguir. Ele já alterou, vai botar aqui, dar um close. Validade até dezembro, Emily, né? Emily, aluna de Maurício. Opa, aqui, mostrou? Aí, pegou. Emily, tá aqui. Vou passar para as mãos do professor Maurício. Ela foi a primeira aluna do professor Maurício. Que se ele for ao cinema, viu? Você cobre dele, tá? Entrega ele. Já entregarei amanhã, Emily. Pronto, lá na aula. Beleza. Obrigado por sua audiência. Continue participando. Eu vou ler as mensagens, vou deixar com o Maurício. Daqui a pouco, Maurício, eu dou um alô. Mas tem alô para Armando e Ruth, do primeiro ano C. Um grande abraço, Armando e Ruth, do primeiro ano C do Sagrada Família. Tá? Tamo junto. Vamos nessa. Vamos lá para os slides. Isso. E obrigado. Mostra o slide, produção, enquanto eu leio. Isso. Vai, Maurício, comanda aí. É esse ainda? Esse ainda. Muito bem. Eu falei então que as narrativas sobre a política do século XX vão surgir, né? São chamadas o seguinte. Primeiro, a democracia liberal. E aí me perguntaram, João, por que não chamar simplesmente democracia, mas sim democracia liberal? Bom, gente, porque quando a democracia ela surge lá na Grécia Antiga, ela não tinha uma ligação com a economia, mas sim apenas com a questão política em si. Porém, a nossa democracia, que surgiu no seio do iluminismo, ela vai ter o cunho de ser ligada com os processos econômicos, né? As primeiras teorias econômicas que são o liberalismo, dentro uma das mais fortes. Então a democracia será aproximada do elemento econômico. Então por isso a gente chama de democracia liberal. Logo aí acima na imagem de vocês nós temos o Franklin Delano Roosevelt, né, presidente dos Estados Unidos, ok? Que é claramente o país que mais defende, né, a democracia liberal. Contudo, no começo do século XX, especificamente em 1917, a Rússia vai entregar para o mundo uma segunda narrativa, uma segunda opção de olhar ao mundo no campo da política, que é o socialismo histórico. Vale lembrar, você tem que usar o termo socialismo histórico, porque é diferente do socialismo científico de Marx, que ele foi só pensado e não praticado. Então, existe o socialismo utópico, aqueles pré-marxistas, o socialista científico de Marx e o socialismo histórico, aquele que se apregou na União Soviética, em Cuba, Coreia, etc. E na década de 30, né, devido justamente à primeira crise do sistema capitalista em 29, vai surgir a terceira grande narrativa, que é o nazifascismo, essa daí bastante dura, né? Que vai, quer dizer, as duas, o socialismo e o histórico e o nazifascismo, vão ter um caráter bastante totalitário, né? Então, essas serão as três narrativas que vão ficar no século XX conflitando para saber quem tem hegemonia do que seria a melhor coisa na política. Beleza, vamos dar um giro aqui? Bora, vamos dar lá Vamos lá. Oi, sou do Sagrada Família, aluna de Maurício, manda um alô, Ruth do primeiro C. Ela quer saber como ganhar o ingresso. Já ganharam, mas você vai lá no Insta do Conexão Enem, tem sempre promoção lá. Obrigado, Ruth.
Já foi dita alô até para você. O Júlio César, aluno do Pré-B do Sagrada Família, tá pedindo um alô, Maurício, aí. Grande abraço para você do Pré-B, aí de Sagrada Família, Júlio César, tamo junto. Valeu. O Armando dizendo, diga ao professor que gosto muito do seu trabalho. Então, Maurício. Muito obrigado. O Armando, olha aí, os elogios pro professor Maurício. Também no Sagrada, a Alicia Chayane. Ela até ligou, gravou um vídeo aqui do programa. Obrigado demais. E você, amiga Alice, continue assistindo ao Conexão Enem, tá? Salva aí esse contato do Conexão Enem e toda quinta é ao vivo. Vocês fiquem participando, nos acompanhando, tá bom? Porque toda quinta tem um professor bacana aqui também. Com certeza, professor grandes Maurício, colegas. Grandes colegas, professor Maurício vai voltar. Continue assistindo, porque isso com certeza vai enriquecer o currículo de vocês, né? Ana Júlia, eu já falei do primeiro C, queria pedir um alô. Não sei se já tinha falado. Luiz Felipe Coutinho, a turma do primeiro C está toda ligada também. Tá bombando, então eu estou na mesma casa. Muito obrigado para vocês. Tomara que não, quer aumentar a audiência do programa, deve ser cada um na televisão, tá bom? Para contar a audiência. É isso aí. Maurício, muda de slide para você falar. Permanece um pouquinho. Isso. Só registrar, registrar, produção, volta aí. Presença aqui em nossos estúdios, acompanhando em loco o Conexão Enem. Hoje o professor João Paulo, professor de Geografia, está aqui nos dando a honra de sua presença, acompanhando o programa Conexão Enem. Grande abraço, João Paulo, aqui nos bastidores, acompanhando o Conexão Enem, viu? Lembrando que Conexão Enem também vai à sua escola, Maurício. Vamos organizar lá no Sagrada. Com certeza, vai ficar maravilha. Vai lá com você, amigo. Pois bem, então voltando ao slide, nós temos as 3 grandes narrativas políticas do século XX. Contudo, o século XX vai ser um século bastante conturbado, né? A tal ponto que o grande historiador Eric Hobsbawm vai chamar, numa de suas obras, de Era dos Extremos, onde o extremismo, né, das 3 posições vão ficar bastante evidentes. Contudo, na década de 60, a narrativa nazifascista vai ter o baque, né? Não vale lembrar, estudante, que você pode pensar, nossa, 1945 não é essa data, mas aí o nazifascismo permaneceu em Espanha e Portugal. E será na década de 60, né, que a narrativa nazifascista vai realmente levar ao grande baque, dizer assim, ela não é a resposta. E aí nós teremos o quê? 2 grandes narrativas, a democracia liberal e o socialismo histórico, tal qual a União Soviética vai engendrar, encabeçar. Eu queria deixar bem claro para os nossos telespectadores que esse da tela, bota aí o slide, produção, esse que está na tela segurando o Conexão Enem não é nenhum pensador, não é nenhum filósofo, tá certo? É o professor João Maria de Lima, não é Hitler, não é companheiro de Hitler. Então, nem pensar. Por acaso ele está aí, viu, tá certo? Por conta está em todos os slides, né, Maurício? Exatamente. Vai lembrar que o João é um grande defensor da democracia, né? Não seria... Então, tá bom, só para lembrar, né? Porque... Exatamente, tá próximo. Não pegar mal aí, vamos lá. Podemos mudar de slide, amigo? Não, ainda só para eu fechar o raciocínio. Não, agora. Isso. Então, em 98, década de 90, né, vai ficar bastante evidente que a narrativa socialista já não serviria mais. Queda do Muro de Berlim, final da Guerra Fria através do final da União Soviética, enfim, desmembramento. O discurso socialista passa, então, a literalmente deixar de existir como forma prática. Então, a ideia da democracia liberal meio que vence. Ok, ganhamos. E agora? Contudo, vai acontecer uma problemática. Que em 2008, ou seja, apenas 10 anos dessa glória de que seria a única narrativa, né, política firme diante das pressões do século XX, o liberalismo vai se encontrar com a famosa crise da bolha imobiliária americana em 2008. E essa crise vai suscitar na cabeça das pessoas, tanto dos Estados Unidos quanto do Ocidente, uma crise de representatividade que vai chegar até a gente hoje, né? Que é bastante estudada pelos teóricos, pelos filósofos, sociólogos, etc. Inclusive no próximo slide a gente tem um grande teórico que aborda sobre o assunto. A gente pode ir para ele? Podemos. Mandar um alô para o nosso amigo que eu tinha esquecido aqui, Leonardo também, do primeiro ano C do Sagrada. Opa, alô, valeu, Léo. Obrigado pela audiência. A turminha do Sagrada está de parabéns. Olha mesmo, aí. Viu? Muito obrigado pela audiência do Sagrada Família. Pode falar com o professor que eu admiro muito e eu vou sempre acompanhar o programa. Que bacana. Muito obrigado, querido. Quem está falando é a Ruth. Obrigado, Ruth. Obrigado, viu, pela audiência. Ruth. Obrigado, hein? Acompanhando. O Maurício realmente é um excelente professor. Não só porque está aqui no programa, porque eu trabalhei com ele muito tempo e conheço sua capacidade. E também por isso que ele está no programa, porque no Conexão Enem a gente traz os melhores. Com certeza, tá bom? Só entra fera. É isso aí. Vai lá, Maurício. Vamos lá. Então, na tela? Isso. Tela? Isso. É a cara do presidente que foi preso, né? Isso lembra? Lembra? O presidente que foi preso. E é interessante essa cara dele
bastante charmoso, né? Enfim, Ah. é o sociólogo espanhol Manuel Castells, né? Sim. Que ele escreveu essa obra, Ruptura, no final do século XVIII, não, perdão, 2018, no final do ano 2018, e que ele passa a analisar, né, os 10 anos da crise que a democracia passou a ter, principalmente após a bolha dos Estados Unidos. E ele observa nesse livro uma espécie de crise de representatividade que vai se ter entre os países. Ele observa, por exemplo, como o Brexit, como inúmeras outras atitudes que os governos vão tomar, vão mostrar, na verdade, que os governos estão muito mais dependentes dos interesses de grandes conglomerados econômicos do que necessariamente defendendo o interesse da população. E aí ele chega a dizer nesse livro que a população está se sentindo atualmente órfã de representatividade. E aí é aquela coisa que os partidos não mais representam. Sabe, tipo o Brasil, que nós temos 35 partidos e na maior parte a gente não sabe dizer se é esquerda, direita, centro, não sabe nem dizer o que defende? É impressionante, né? É mais fácil até a gente olhar para os Estados Unidos e saber o que significa democrata e republicano, Isso. né? E hoje, Maurício, eu vim acompanhando o noticiário, né, no carro, e aí partido tal se funde. Quantos nós já ouvimos? Eu sei, não vão fazer falta nenhuma, não atingir a representatividade suficiente, né? Isso. E tem de se fundir os partidos. Alguns partidos, 2 partidos vão se juntar em um, ainda não vai dar um partido. Exato. É muito partido, porque o partido no Brasil vira também barganha política. Vira, o camarada quer ter um partido, um controle, quer ceder horário de televisão para barganhar cargos e assim vai. Então, desse jeito não funciona, né? E sem contar que o partido no Brasil ele não precisa ter uma carga ideológica sólida. Isso, ele só exatamente. precisa muitas vezes defender meio que o básico, assim, contra a violência. E tem um número, né? E tem um número, exatamente. Porque, por isso nós precisamos tanto de uma reforma política, Sim, né? sim, com certeza. Como precisamos também de reforma da Previdência. E das consciências das pessoas. Das consciências, reformar as consciências das pessoas. Precisamos de reforma. Quando fala na palavra reforma, mexe muito. A reforma gera desconforto. Foi com a ortográfica também. Isso, claro. Eu sei o que é isso. Mas nós precisamos, de fato, passar pelas reformas. Agora, como essas reformas vão ser feitas, construídas, aí a gente precisa discutir. Agora, que a gente precisa. A política é uma delas, né, Maurício? Exatamente. E no campo dessa falta de representatividade, que no Brasil é tão forte, né? As pessoas não se sentem representadas pelos aqueles partidos, ou mesmo por figuras políticas, e inclusive a eleição de 2018 no Brasil, assim, foi um marco, né, do fim de grandes caciques da política, né, e de uma renovação no espírito sobre política brasileira. Não necessariamente isso é uma evolução, mas é uma mudança. Mas o ponto que é interessante observar é que o Manuel Castells, né, nessa obra Ruptura, ele vai dizer então que cada vez mais há uma desconfiança da população frente ao seu governo, né? Por isso, gostaria que fosse para a tela para eu mostrar uma figura. Isso. Observe, por exemplo, lá em cima tem dizendo assim: vivemos uma crise forte nas instituições de representação democrática. O povo entende o seu governo não mais como a sua voz, deixou de ser a sua voz. E começa a surgir certas figuras no campo da política que eles passam a ganhar, a se eleger, né, justamente com discursos afirmando que não são políticos. O exemplo mais importante é a figura do Trump. Se você observar, João, Trump, o que deu mais força ao seu discurso foi justamente ele afirmar que ele não compactuava com a velha política. Sim. Né? Tanto é que ele não teve o apoio tanto dos democratas nem dos republicanos. No começo ele até que teve, depois meio que voltou, mas na hora do pega pra capar mesmo, no campo da política, ele meio que se bancou. Né? E a população que votou nele, a população que estava carente de representatividade, né, apostou na figura do Trump para poder representar esses que se bem sentiam, parecido, né? aqui no Brasil. Com né? certeza. Muito parecido. São muito semelhantes. Né? Isso. O nosso atual presidente também pode ser considerado, um termo que se utiliza é outsiders, como você pode ver aí na tela, que seria um forasteiro, não é uma ofensa, tá certo? É apenas no sentido de que fora do que seria do sistema, digamos isso, assim, a política tradicional, tá? Isso. E aí é assim que muitos deles se erigiram. O Trump nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro aqui, o Macron lá na França, né? Então, assim, essa necessidade de reforma, de mudança, tem sido bastante evidenciada devido à crise de 2008, lá nos Estados Unidos da América. E aí... Quando você puder, dê uma paradinha para eu mandar os alunos. Opa, termina o raciocínio. Beleza. Vai, e aí, então, tem se pensado, e qual seria a alternativa para essa crise, né? Essa crise da democracia? Seria se fechar? Será os países fecharem as fronteiras? Como, por exemplo, pensa a Inglaterra, né? No Brexit, em sair da União Europeia? E para você pensar
jovem colega, jovem estudante que está Isso aí é vendo um esse muro vídeo. virtual. Isso. O Brexit é o muro virtual. Muro virtual. Fala muito do muro de Trump, mas esse é um virtual, Isso. né? O Brexit pode gerar algo assim inédito na história e vai mudar literalmente a forma com que a gente vai chegar ao mundo. Porque, não esqueça, foi a Inglaterra que praticamente iniciou a globalização. E o Brexit, que seria a saída da Inglaterra da União Europeia, pode ser justamente uma espécie de enterro à globalização. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa forte a se pensar. Beleza, vamos dar um lá. giro aqui no WhatsApp? Vamos lá. Mandar um abraço pro Jedson, né? Que diz que é fã do programa. Gostaria de mandar um abraço pra gente. Alô, Jedson, obrigado. Nós abrimos sim para perguntas. Pode perguntar sempre aqui, tá bom? Gostamos muito das participações. Vamos lá. Vamos lá. Já tem o povo tentando fazer as pegadinhas dos nomes, né? Das cacofonias, né? Ok. Muito bem. Hoje a gente não cai. Maurício, aqui é Luan do segundo A do Sagrada Família. Queria perguntar ao professor Maurício o porquê do nazifascismo tinha apoio dos cidadãos da nação e que foi implantado. Por exemplo, por que os alemães apoiavam Hitler? Boa pergunta. Maurício é um ótimo professor, gosto muito dele. Olha aí, obrigado pela participação. Nosso amigo Luan, do segundo ano A, do Sagrada, né? Tem mais aqui. Quero meu alô, ama a emissora e o professor. Boa noite. É o Pedro Guilherme do primeiro ano C, lá do Sagrada Família, marcando presença aqui nesse programa maravilhoso. Obrigado, Pedro. Vamos lá, estou assistindo o programa. Manda um alô para João Paulo, primeiro ano manhã. Está acompanhando o programa. João Paulo, um abraço, João Paulo. Pergunta para o professor Maurício. Gostaria de saber se esse muro virtual pode se relacionar com o conceito de cyberespaço de Pierre Levy. Com toda certeza. Vamos falar sobre isso em seguida. Essa foi a pergunta do nosso amigo Jedson, né? Acho que é Jedson. Isso, do Jedson. Obrigado, Jedson. Um abraço, Jedson. Vamos lá. Temos aqui Maurício, é um ótimo professor, acho que eu já fiz essa. Sagrada Família no comando, sou aluno do professor Maurício Brian Félix. Pense o professor que faz qualquer um se interessar pela matéria, melhor de todos. Eu estou vendo aqui pela participação dos alunos, os alunos estão absolvidos de filosofia. Que maravilha, bacana, parabéns. Isso é muito mérito muito do professor, né? Quando a gente gosta muito da disciplina. Parabéns mesmo. E aí, Maurício, a gente pode ver também, você falando de democracia aqui, né? Veja algo interessante. Veja que exemplo democrático nós temos nesse programa. Sem querer puxar a sardinha, né? Mas também sem falsa modéstia. Nós temos um programa que é livre, como Conexão Enem. Nós falamos de qualquer assunto aqui, numa casa legislativa, numa TV pública, né? Mas numa TV legislativa, que abre espaço para a juventude, para as pessoas vão fazer o Enem, para o estado inteiro, pela internet, para que as pessoas perguntem, participem, né? E a gente tem esse belo exemplo né? Numa casa legislativa, abrindo espaço, a gente fala aqui de crise política, a gente fala aqui de reforma política, não é bacana? Isso é muito bacana, né? As múltiplas ideias, exato. Como tem que ser, né? De respeitar as ideias, né? Dentro do respeito, da legalidade. Sim. Muito bacana. Eu tenho muito orgulho de fazer esse programa, sabe? Com certeza, a ideia e agradeço muito ao presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira, que abraçou e comprou a ideia, entre aspas, né? Abraçou a ideia do Conexão Enem. Muito bacana mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Me sinto realizado em fazer esse programa. Maravilha, com certeza. E eu realizado em participar. Um salve do Lucas Moura, do primeiro ano C. Opa, Lucas Moura, um abraço. Galera do Sagrado aí bombando, hein? E outra dúvida em relação à sintaxe da frase, por exemplo, para uma redação. Pode mandar, gente, isso aqui que a gente vê, tá bom? Obrigado. Vamos lá, daqui a pouco a gente lê mais. Maurício, continua. Beleza, primeiro eu vou responder a questão que o colega levantou. Por que o povo alemão, sim, né, o aluno Lucas, né? E Lucas, isso. Por que o povo alemão apoiou o pensamento nazista, né, de Hitler? Bom, gente, crise, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada a pagar, né, os custos da Primeira Guerra, não apenas financeiramente, mas também moralmente. Então imagina um povo que está despedaçado no campo econômico, social e moral. E aí chega um discurso como o nazi-fascista que afirma que a culpa não é deles inicialmente, a culpa é de um bode expiatório, que são os judeus, dentre outros povos, e mais, vocês se unindo, né, e servindo a esse interesse, podem chegar a ser grande novamente. Então, assim, a servidão do povo alemão
ao pensamento, né, hoje considerado tão absurdo de Hitler, se dá por um momento de desespero, literalmente. Tá? Tem muitos autores, inclusive o Karl Jaspers escreveu um livro chamado A Questão da Culpa. Né? Ele era um alemão que escreveu esse livro em 1945, porque assim, depois da Segunda Guerra Mundial, vários americanos e soviéticos começaram a espalhar cartazes nas ruas da Alemanha dizendo a seguinte afirmativa: a culpa é sua, a culpa é de vocês. Certo, mas nem todo alemão apoiou o nazismo, então a culpa se configurou na Alemanha, né, muito forte. E a segunda pessoa, né, que abordou sobre se o Brexit seria uma espécie de cyberespaço como o Pierre Levy. Sim, com certeza. No livro Cybercultura, o Pierre Levy, ele defende a ideia de que o mundo virtual, na verdade, ele é uma realidade em potência. Por exemplo, João, né, que está aqui fazendo o nosso contato, intermediação com as redes sociais, as pessoas estão usando o espaço virtual para participar realmente desse programa. Isso. Então o mundo virtual é uma realidade em potência. Contudo, Pierre Levy observa que o espaço virtual ele é uma oportunidade. Ele é neutro em si. Ele não é bom nem ruim especificamente. E ele pode gerar um problema quando ele se torna um campo de preconceito, de violência, de debate. O que tem acontecido, né, João, nas redes sociais, durante a briga política, né? As pessoas não se respeitam. Assim, um espaço de democracia de ideias se transformou um espaço de lutas, né? E a Ana Júlia pede desesperadamente um alô para a amiga dela, Shirley. Okay? Opa, Shirley, um grande abraço para você. Tá bom. Tem aqui mais a Risete acompanhando o programa. Muito obrigado pela audiência, Risete. Mandou foto aqui pra gente, que bacana. Pessoal me ligando. Risete tá vendo com os filhos. Manda o nome dos filhos, Risete, pra gente falar aqui, tá bom? É ao vivo, a gente fala na hora, beleza? Manda o nome da turma, que bacana, a família toda reunida acompanhando o programa. Pessoal me ligando aqui, eu queria, não dá para atender ao vivo, não dá para funcionar. Só mensagem de WhatsApp, tá bom? CCA, não sei, a turma do Lucas Moura. Lucas Moura, do Colégio Ciências Aplicadas. Um grande abraço para você, Lucas Moura. Desculpa, Lucas. Valeu, Lucas. Colégio Ciências Aplicadas, desculpa, amigo, porque foi abreviado e estava a gente falando muito de turma e a gente falou isso. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Estou assistindo, amigo. Manda um alô para João Paulo, primeiro ano amanhã. Estou assistindo o programa. Abraço, obrigado, João Paulo. Quem mais? João Vitor, Diana, a turma da Risete que está vendo o programa lá. Vou mandar um alô direitinho. Ela mandou aqui agora. Os filhos, João Vitor e Diana. Obrigado, os filhos da Risete. E a minha nora, diz ela, a Jamile. Então, Jamile, que é a nora da Risete, o João Vitor e Diana. Então, um beijão para vocês, muito obrigado pela audiência, nos acompanhe sempre, toda quinta ao vivo, Conexão Enem reprisa, na sexta-feira, 17h30, sábado, 16h30 e domingo, 16 horas, tá? Mas na quinta é ao vivo, você pode interagir conosco, toda quinta, 20 horas, é ao vivo. Um beijão para todo mundo aí, lá da casa da Risete, obrigado. Professor Maurício, manda um alô para João Paulo. Já, meu filho. Mande outro para João Paulo. João Paulo, mais um abraço para você. Um abraço para você, bastante querido. João Paulo. Tudo bem? Que bacana. Que legal. Tô indo agora. Quem está falando aqui com a gente é a aluna de Maurício, Ruth. Já falamos nela. Obrigado, Ruth. Já está seguindo Conexão Enem lá no Instagram. E aí tem uma pergunta aqui para uma tese, por exemplo. Uma pergunta do Jedson, né? No caso da configuração atual das democracias mais autoritárias, poderíamos dizer que o mundo está entrando em um buraco onde está... Não vem, não. Aí não vem. Aí já é brincadeira, Jetson. Ô, rapaz, você quer com piada de cacofonia, né? Pessoa que aí não dá. Eu estava levando você tão a sério, amigo. A gente faz uma coisa tão séria aqui, que é um programa de educação, tá? Para as pessoas ficarem brincando com isso. Não é bacana, não, tá bom? Uma vez a gente ri, grava o vídeo, solta na internet, mas depois não fica bacana não, tá certo? Então, principalmente para a pessoa que faz, né? Principalmente para você que faz, aí fica feio, aí bota o WhatsApp, bota a minha foto no WhatsApp, não se apresenta. Isso não é bacana, isso é um programa bacana, do bem, tá bom? Reveja suas atitudes, amigo, ok? Reveja sua atitude, viu? Isso não é uma atitude bacana não, a gente tá falando aqui de atitudes bacanas. A Maria Manuela, tá ótimo o programa, aluna de Maurício no Sagrada Família, Opa. né? Obrigado, Maria Manuela. Manuela. A gente vai ter um salve para o Power Guido. Adoro o seu programa.
Isso é contigo, né? Natan Reis, Ciências Aplicadas. Maravilha, Natan. Um grande abraço para Primeiro você. ano, né? Tá aqui acompanhando. Aí a pergunta é só nas quintas-feiras que estão ao vivo? Sim, na quinta-feira, 20 horas ao vivo. Os outros é reprise. Tá bom? É a pergunta da Ruth. Isso, Ruth. Estamos ao vivo na quinta-feira, tá bom? Daqui a pouco eu leio mais, senão o Maurício não fala. A galera do Ciências está antenada. Um salve pro Pedro Tampa. Grande abraço para a galera do Ciências aí, tamo junto. Aqui tá tão galera perigoso a super história legal. dos nomes que a gente tem que ter cuidado com o nome. Eu tô olhando com calma agora para não cair, né? Faz bem, faz bem. Né? Porque a galera às vezes, não é isso? Então, a aluna do Esquema Cursos, a Maria Helena. Obrigado, Maria Helena. Grande Não, abraço, Maria Maria Helena. Helena. Ela é lamentável alguém ficar com brincadeiras, é verdade. Mas é uma que a gente tira de letra e não vai deixar que uma pessoa dessa não vai levar, mas a gente já bloqueia. Obrigado, viu, linda? Obrigado, continue nos assistindo. Ela é aluna do Esquema Cursos. Ok, vai, Maurício. Vamos lá. Aí você deve pensar, bom... A gente tem aí 6 minutos de Vamos programa. lá. Mais um slide, não? Com certeza. Vamos lá, Aí põe na tela. Você deve pensar... Esse eu gosto. Ok, Esse eu gosto. É o linguista. Linguista, com certeza, filósofo, linguista. Nós estamos, você pode pensar, nós estamos numa crise da democracia, professor. Isso já ficou evidente na sua fala anterior. O que fazer, então? Acabar com a democracia? Não defendê-la? Deixar acontecer narrativas contrárias à democracia? Não. Eu sou muito a favor, João, do filósofo Norberto Bobbio, o filósofo italiano sobre política, que ele dizia que a democracia, por mais complexa que ela seja, ela sempre pode ser tentativa e erro, então pode ser sempre melhorada. Então eu acredito que a democracia possa ser salva. Contudo, é importante reaver quais são os pilares dela. E aí eu queria citar alguns. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre Chomsky. Gostaria que voltasse para mim, por favor, para eu falar sobre alguns autores. Você está na telinha aí, ó. Ah, tá, tô lá. Você está lá. Por exemplo, o que é necessário para uma democracia ser plena? Uma democracia funcionar? Galera, primeiro, uma democracia ela não é necessariamente um consenso, mas sim um respeito ao dissenso. Sabe aquela coisa, João, que eu posso discordar de você, mas que bom que você tem uma opinião própria, que bom que você tem uma posição de mundo diferente da minha. Bacana. Vamos, o mundo é heterogêneo, né? E aí, outra coisa que é importante ter numa democracia é rotatividade. Não é saudável para nenhuma democracia um governo passar tanto tempo no poder. Não importa qual a ideologia. O Brian está perguntando aí, pergunta a gente dá prioridade. Sim. Maurício, você acha que o nazifascismo pode se reerguer ainda mais? Bom, em que contexto isso poderia acontecer? Manda um salve de novo para mim, Brian. Valeu, Brian. Boa questão sua. Isso é justamente a preocupação de alguns autores, né? O Slavoj Žižek, quer te fazer só uma digressãozinha, João? O Slavoj Žižek tem até tutorial no YouTube para saber como é que fala o nome dele. Porque é um Z, e aí tem uma espécie de chapéuzinho invertido no Z. E aí o pessoal fala o quê? Zizek? Zitzek? Eu falo como? Žižek. E aí ele fala o seguinte, que as democracias, devido a essa crise, acabam abrindo espaços para pensamentos autoritários. Como, por exemplo, xenofobia. Como, por exemplo, o ódio ao estrangeiro, né, que seria a característica da xenofobia. E, consequentemente, abrir políticas parecidas com o fascismo. Então, o que se deve ser é vigilante para que essas políticas não retirem direitos, tanto conquistados com o tempo. Sim. Então, para se impedir que o nazifascismo volte, porque já ficou evidente que não é algo positivo para nenhum aspecto da humanidade, é importante respeitar os pilares da democracia, dentre eles o dissenso respeitoso, né, uma rotatividade de governo, uma mídia aberta e responsável, tá? Uma maturidade, desenvolver uma maturidade, tá, gente? E aí é interessante, voltando lá ao slide do Noam Chomsky, que apesar da gente perceber e saber que a democracia precisa de mídia, afinal de contas é importante saber o que cada governo está fazendo, né? Uma TV que exponha as ideias dos políticos, não só enquanto candidatos, mas enquanto 30 segundos. atores. Isso. É importante. Contudo, o que Noam Chomsky critica nesse livro é que a mídia ela acaba muitas vezes servindo de manipulação. Então temos que ter um cuidado. A mídia tem uma responsabilidade na democracia. E a mídia então precisa assumir essa responsabilidade. Não é não ter lado, mas ter um lado responsável, que é levar a informação democrática para o cidadão. Ó, Maurício, mandar um alô aqui pro pessoal do SEI Romualdo. Volta aqui para mim, produção. Alô, Natan. Você que tentou mandar outro nome aqui, né? Ah, não caí nessa não, tá bom? Natan lá do SEI Romualdo, um abraço para você, viu? Grande abraço, Natan. Agora, mande perguntas, tá certo? Não fique mandando pegadinhas de cacofonia, não, beleza? O SEI Romualdo tem muito mais, os alunos lá são muito bons, eu fui professor de lá,
os alunos têm uma competência, são estudiosos e produzem mais do que cacofonias, viu? Então, se ligue nessa, beleza? Galera, vocês podem acompanhar o programa Conexão Enem na sexta-feira, rever esse programa, 17h30, Maurício. Sábado, 16h30 e domingo, 16 horas. Também disponibilizamos no YouTube. Todos os programas do ano já estão lá, inclusive. Maravilha. Amanhã, esse aqui já estará no YouTube. Coloca lá no YouTube Conexão Enem, você vai encontrar todos os programas, inclusive de anos anteriores, que são temas importantes que nós já trabalhamos aqui, né, Maurício? Participei várias vezes. Isso, você já participou. Já trabalhamos este ano militarização da escola pública, trabalhamos a tragédia de Brumadinho, uma análise ambiental e social da tragédia de Brumadinho, e estamos aqui hoje trabalhando com o professor Maurício, a democracia, né, no século XX, XXI, a crise da democracia. Este programa já estará disponível no YouTube a partir de amanhã. Sigam Conexão Enem Natal no Instagram. Eu sou o professor João Maria de Lima e este foi o programa Conexão Enem do dia 28 de março de 2019, com quem eu tive a honra de dividir o professor Maurício, parceiro, grande amigo, professor de muitas escolas em Natal, a quem nós agradecemos a participação de todos os alunos. O tempo está acabando, então vocês nos seguem nas redes sociais, fiquem por dentro das novidades do Conexão Enem. Quinta-feira tem de novo, ao vivo, só aqui na TV Assembleia. Valeu, Maurício. Valeu.